indignada, tá? Eu sou indignada com esse livro. Você me permite conversar com você sobre um assunto que pouco se fala ultimamente, mas que tem tanto significado que eu sinto que por vezes a gente esqueceu. A gente está tão acostumado a querer algo do outro e aí talvez por isso usar até mecanismos que não seriam o ideal e acabar frustrando não só a nossa expectativa, mas a expectativa do outro, e o que um dia era um elogio se torna uma arma de persuasão, e aí eu não chamaria mais de persuasão, mas de manipulação. Inclusive, você sabia que a diferença entre você persuadir alguém e você manipular alguém está só na forma e na intenção que a sua emoção tem sobre isso? Enfim, esse é o papo do nosso Pode Cereja. Eu sou indignada, tá? Eu sou indignada com esse livro. Quem tá comigo no dia a dia, alunos e família, todo mundo sabe que eu sou indignada com esse livro. Pra mim, ele é um livro que... Café? Ele fala do óbvio, sabe? Ele conta o óbvio, mas a gente negligenciou tanto a vida, a gente tá tão... Como que eu vou te explicar isso? A gente tá tão egocêntrico, tão eu, tão só pra mim, tanto só pra gente, que nós esquecemos o quanto a gente pode fazer pelo outro, na verdade sem esperar necessariamente em troca. Inclusive, a minha mãe morou muito tempo na casa de um pastor, que eu chamo de tio, que é meu tio Halley, e ele ensinou algo pra minha mãe que foi o seguinte, ele falava assim: Wanda, não espera de mim o retorno disso, você tá plantando, e aí você vai colher, e não necessariamente de mim. Então eu espero que hoje o tio Halley, ele é super presente na nossa vida. Eu brinco até que na verdade minha mãe plantou na vida dele, colheu deles também, mas na verdade foi mais do que isso, porque minha mãe plantou com um coração muito sincero na vida deles e a colheita foi muito maior. Mas ele sempre falava isso pra ela, falava assim: Wanda, você não vai colher de mim, pode ser que você colha de outras pessoas, porque na verdade quando a gente fala de vai e vem, reciprocidade, nunca é um por um, né? É sempre mais, é um sentimento muito grato quando ele acontece de forma genuína. Por isso que eu fico grilada com esse livro, porque ele tá contando o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Na página 51 dessa edição, que eu não sei qual edição é, porque tá lá na frente, eu não vou ler agora, fala assim, ó, página 51. A diferença entre reconhecer e bajular é simples. Uma atitude é sincera, a outra não. Café? Uma vem do coração, a outra da boca para fora. Uma é generosa, a outra é egoísta. Uma é universalmente admirada, a outra é universalmente condenada. Há pouco tempo, vi o busto de um herói mexicano, o general e depois presidente Álvaro Obregón, no Castelo X, na cidade do México. No pedestal estavam gravadas as sábias palavras de uma filosofia: não tenha medo dos inimigos que o atacam, tenha medo dos amigos que o bajulam. Isso é bizarro, né? Porque você já parou para pensar que a gente criou uma falsa ideia de que é ruim o feedback? Eu queria gravar um vídeo só sobre feedback, eu tenho uma aversão a um tipo específico de feedback, mas enfim. E que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu estava conversando isso com um amigo recentemente, que ele falou: dei uma dura num amigo nosso. Eu falei assim: tá, mas você entende o contexto que esse amigo nosso está vivendo ou não? Porque uma coisa é você dar um feedback para uma pessoa dentro de um contexto, outra coisa é você dar um feedback dentro de um contexto extremamente partido da sua visão de mundo. Não é válido. Você está na situação da pessoa, com as condições que a pessoa tem? Não? Então, café? Calma quanto a isso, tá? E amigos bajuladores, na verdade, não deveriam nem ter o caráter de amigos. Enfim, o que sugiro é bem diferente de bajulação. É um novo estilo de vida. O rei George V, do Reino Unido, tinha uma série de 6 máximas na parede de seu escritório no Palácio X. Uma delas dizia: ensina-me a não oferecer nem receber elogios baratos. A bajulação não passa disto, elogios baratos. Certa vez li uma definição que merece ser registrada. Bajulação é dizer ao outro exatamente o que ele pensa de si mesmo. Duro, né?
Você já parou pra pensar que muitas vezes a gente tem uma visão, e aí eu também quero tomar cuidado com isso, porque é uma visão muito egocêntrica. E aí aqui a bajulação tá partindo do ser egocêntrico. A pessoa, ela precisa ter consciência. Tem gente que é egocêntrico e não tem. Na verdade, a maior parte dos egocêntricos não tem consciência que é, né? Então a gente também tá partindo desse princípio. E aí, se a gente tá dizendo para um egocêntrico apenas o que o ego dele quer escutar, isso é bajulação. Apenas bajulação. Apenas bajulação. Não tem um caráter de. E aí também, pera, vem comigo aqui. Isso não significa que você não pode reconhecer que você é bom naquilo. Reconheça, eu sou bom nisso, eu sou boa em gravar vídeos, eu sou boa em editar, eu sou boa em conversar com pessoas, eu sou boa, ok, eu me preparei para tal coisa, eu me destaco, ok, mas que isso não fale antes de quem você é. É aí que eu grilo com isso, porque assim, ó, a gente aprendeu muito a colocar a nossa profissão, as nossas conquistas pessoais, como algo que é assim, nossa, eu sou isso daqui, ai, porque eu sou arquiteta, ai, porque eu sou engenheira, ai, porque eu... Amor, você é o conjunto de coisas que você é sem a profissão que você tem, sem o dinheiro que você tem. Aí você encontra quem você é, ok? Então você pode ser um bom orador, você pode ser um bom empresário, você pode ser um exímio empresário, desde que isso não seja o que infla o seu ego. Eu não tô falando para que você seja medroso, que você tenha uma baixa estima, não. Quando você falar, o seu eu precisa comunicar antes do seu ego. Entendeu? Café? Se a bajulação resolvesse tudo, todos aprenderíamos o truque e seríamos especialistas em relações humanas. Quando não estamos enfrentando algum problema, costumamos passar 95% do tempo pensando em nós mesmos. Mas quando paramos de pensar em nós mesmos e começamos a pensar nos pontos fortes dos outros, não precisamos recorrer à bajulação falsa e barata. Pensa só, você tem um grupo de amigos, ou um grupo de... Aí você fala, ela, no dia de hoje, como é difícil ter amigos, tá? Então você tem um grupo de pessoas próximas a você, que você conhece, que você admira, que tem pontos fortes. Sente na mesa com essas pessoas, aprenda os pontos fortes com essas pessoas, desenvolva seus pontos fortes junto com essas pessoas, some, aprenda, faça uma troca de experiências ricas, sem necessariamente precisar de bajulação. Vou te dar um exemplo. Eu atuo num lugar que eu tenho uma pessoa que também atua ali. Todas as vezes que essa pessoa ela vai ensinar algo, eu falo pra mim ela é a princesa daquele lugar. É como se descesse uma linha que vem do céu até ela e desse uma postura e uma presença, uma elegância. Eu falo que ela não anda, tá? Ela desfila para falar e ela tem uma fala limpa, bonita e envolvente. Tanto que eu, Alana, comecei a observar esse ponto nela e falar: o que eu posso fazer para que eu também melhore? Para que eu tenha essa postura elegante, bonita de se ver? Porque é forte isso nela, é bonito, é envolvente. Pense nos pontos fortes de quem está com você, ok? O óbvio precisa ser dito. Saber valorizar o outro é uma das virtudes mais negligenciadas hoje em dia. Deixamos de elogiar os nossos filhos quando tiram boas notas na escola e deixamos de encorajá-los quando assam um bolo ou montam um quebra-cabeça sozinhos pela primeira vez. Nada alegra mais uma criança do que esse tipo de interesse e aprovação dos pais. Eu não sou mãe, mas sabe o que eu vejo? Eu vejo isso no meu sobrinho, quando a gente comemora que ele tem uma nova conquista, ele é criança ainda, ele tem 3 anos, e aí a gente percebe assim que ele tem 3 ou 2, não sei, esqueci agora, não lembro mais a idade do meu sobrinho. Mas enfim, a gente comemora as conquistas, comemora ele falando as primeiras palavras, a gente brilha ao ver isso. E aí uma coisa que eu vejo, que eu sou muito grata à minha mãe na minha vida, por exemplo, quando eu contei pra ela do pó de cereja, ela ficou extremamente feliz. Então isso é muito bom pra mim. Eu fico assim, cara, é uma energia tão gostosa
Eu lembro que eu ficava chateadíssima quando eu tirava 8 na escola. Mas a minha mãe sempre vibrou. Uma coisa que eu aprendi muito com a minha mãe, muito. Eu não sou uma filha excelentíssima, não sou. Na verdade, eu sou uma péssima filha. Não sou. Eu sou uma filha que pode melhorar. Mas a minha mãe nunca, se falou, a gente nunca ouviu. Nunca falou mal nem de mim nem da minha irmã pra alguém publicamente, assim, tipo, nossa, as meninas são bagunceiras. Eu me considero uma pessoa extremamente desorganizada. Vê se a minha mãe um dia falou que eu sou desorganizada. Não. A Lana, e aí sabe o que ela faz? Ela comemora comigo as minhas conquistas. Ela comemora comigo quando eu montei um quebra-cabeça, aquele quebra-cabeça do Romero Brito. Romero Brito? Não, Romero Brito não é o nome dele, não. Esqueci o nome dele. Romero Brito? Não sei, aquele todo colorido. Montei com a minha tia. Acho que ele tinha umas 2.000 peças, tem tempo. A gente comemorou, mas a gente comemorou como se fosse a melhor coisa. Gente, eu cozinhando, eu já falei que eu sou péssima pra cozinhar. Péssima! A Amanda jantou lá em casa ontem, eu tô gravando esse vídeo, sei nem que dia que é hoje. E aí ela falou assim, amiga, como você melhorou? Gente, eu tô me tornando uma exímia cozinheira. Na verdade eu fiz macarrão com molho branco, porque eu comprei o molho branco pronto e carne. E a Amanda amou. E agora eu me sinto muito mais forte para cozinhar. Entendeu? Comemore as pequenas conquistas, vibre com isso é muito bom. Inclusive eu acho que o macarrão ontem nem estava tão bom assim, mas ela disse que estava, então eu fico feliz. Enfim, café? Da próxima vez que fizer uma refeição excepcional num restaurante, mande um recado para o chefe dizendo que o prato estava excelente. E quando um vendedor cansado tratá-lo com uma gentileza fora do comum, não deixe de mencionar. Dê feedbacks positivos. É tão bizarro porque a gente está assim, preparado para falar. Ai, o café da cafeteria estava frio. Ai, a comida estava gelada. Ai, estava salgada. Ai, tava... E aí, quando você tem um atendimento muito bom ou uma experiência muito boa, a gente não quer falar. Não, porque a gente fica assim, ai, mas eles fizeram o mínimo. Não! Eles fizeram, tá, não considero que ele fez o mínimo, mas ele fez, cara. E assim, é tão difícil a gente pensar que, inclusive, eu tenho um adendo aqui pra fazer. Eu, Alana, considero tão difícil a gente pensar em gerenciar uma cozinha, gerenciar um empreendimento, gerenciar tudo que eu preciso. Pensar num ecossistema que ele não é só de produção, mas também de gestão de pessoas. Vocês têm ideia do rolê que é pra fazer tudo isso? Sabe? Você não pode ter um dia ruim. Você tem que ter um dia bom todos os dias, porque o mercado não permite que você tenha um dia ruim. Pensa a pressão que é estar na vida dessas pessoas. Então, assim, pensa em como você gostaria de ser tratado, sabe? Elogia o prato, o ambiente, a música, o que você quiser, elogia o cabelo, elogia o sorriso. Inclusive, é muita coisa pra falar no vídeo só, mas talvez a gente chegue lá. Sorriso é uma das conexões mais sinceras e mais bonitas que a gente tem. Eu conversei com uma aluna recente, eu falei pra ela, olha, quando você for olhar pro mundo, olha pra ele com mais beleza, sorria, a ponto de você também acreditar o quão linda é e o quanto o mundo é bonito sim. E quanto viver é bonito sim. Sorria, você vai ver o quanto de sorriso você recebe de volta. O problema é que a gente quer receber o sorriso de volta, mas a gente não quer sorrir. Eita, que lindeza! Todo pastor, palestrante ou orador sabe como é desanimador entregar-se para uma plateia e não receber um único comentário elogioso de volta. O que se aplica aos profissionais vale em dobro para os trabalhadores em escritórios, lojas, fábricas, para nossa família e nossos amigos. Nos relacionamentos de trabalho, nunca devemos esquecer que todos aqueles que nos cercam são seres humanos que anseiam por reconhecimento. A gente tem uma autocrítica muito grande, né? Tipo assim, as pessoas estão sempre querendo olhar e falar, eu preciso melhorar. Precisa mesmo melhorar, mas olha também para os pontos que você já tem que são extremamente fortes. Aonde quer que você vá, tente deixar um rastro amigável de pequenas centelhas de gratidão. Você
se surpreenderá ao vê-las transformar em pequenas chamas de amizade que crescerão e se transformarão em faróis para iluminar o seu caminho da próxima vez que percorrê-lo. Entendeu? Entendeu que você quer que o outro sorria? Então sorri. Café? Quer um café quentinho? Da próxima vez que a pessoa for na sua casa, faça um café quentinho para ela também. Entende? Sabe, é uma centelha. E é tão bizarro, porque é assim, ó, deixa eu tentar te explicar. Você vai plantar uma plantinha de sorriso, uma sementinha de sorriso, que vai virar uma super planta de muitos sorrisos e um ecossistema de sorrisos felizes. Entendeu? Entendeu? Magoar as pessoas não provoca mudanças nelas e nunca é necessário. Certa vez li um livro, certa vez li um velho ditado e resolvi recortá-lo e colá-lo no espelho de casa para ler todos os dias. Diz o seguinte: passarei por esse caminho apenas uma vez. Por isso, se existe qualquer bem ou qualquer gesto de bondade que eu possa fazer em benefício de qualquer ser humano, que eu faça agora. Que eu não adie ou deixe de lado, pois não passarei aqui novamente. Sabe por quê? Porque mesmo que você faça o mesmo caminho para o trabalho todos os dias, que você encontre as mesmas pessoas todos os dias, que você vá na mesma padaria comprar pão todos os dias, as pessoas estão sempre diferentes, porque nós somos uma nova versão. A gente sempre é alguém diferente todo dia. O dia que eu tô gravando esse vídeo, eu tô assim. Mas pode ser que daqui 10 dias, pode ser que amanhã eu esteja diferente. Porque cada segundo a gente é impactado por um sorriso, por um feedback, por algo externo, por algo interno. Nunca, nenhuma pessoa é a mesma. Se você conheceu uma pessoa há 10 anos atrás e parou de falar com ela, conheça ela novamente. Nós mudamos preferências, nós mudamos gostos, nós mudamos top 5 disso, top 3 daquilo, nós mudamos. O que não muda, o que nunca muda, é a essência que nós carregamos, mas todo o resto que nos envolve muda. Não porque nós somos altamente influenciáveis pelo externo, não. Mas é pela projeção mesmo de uma melhoria, de um crescimento, de um amadurecimento, da própria fase da vida. Então, se permita que todas as vezes que você faz um caminho, faça ele de forma genuína. O grande filósofo Ralph, não sei o que lá das plantas, vou tentar deixar o nome em algum lugar, na verdade é Ralph Waldo Emerson, disse: todo homem que encontro é superior a mim em algum modo, e nesse particular aprendo com ele. Portanto, olhe para as pessoas e pense o que eu posso também aprender com ela. Aprender sobre como me vestir melhor, aprender sobre como sorrir mais, aprender como ser uma boa mãe, aprender como olhar para o mundo de uma forma mais bonita. Como, sabe? Aprender como tomar um café quentinho, aprender. Ai, aprender, sabe? Ter uma vida mais aceitável. Mas não vou nem dizer aceitável, mais gostosa de viver. A vida é tão gostosa de viver, a gente tem tirado o sabor dela, né? Se isso valia para Emerson, provavelmente é 1000 vezes mais verdadeiro para nós, certo? Vamos parar de pensar em nossas realizações, nossos desejos e tentar descobrir os pontos fortes de outras pessoas. Esqueça a bajulação, ofereça um reconhecimento honesto e verdadeiro. Seja caloroso ao demonstrar reconhecimento e prodígio nos elogios, e as pessoas prezarão e repetirão suas palavras pela vida inteira, mesmo anos depois de você ter esquecido delas. Porque a palavra que você fala é gravada na vida do outro muito mais do que na sua. Aprenda a impactar a vida do outro com um elogio sincero, com um sorriso sincero. E veja que a vida é muito mais bonita do que você tem enxergado. Não precisa partir do outro, precisa partir de você. Então, beijo, até a próxima. Fui!